Irmãos, então neste exato momento nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a sua primeira carta, carta de Paulo aos Tessalonicenses, onde vamos encontrar aqui, as qualidades de uma igreja ideal, as qualidades de uma igreja ideal. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 1, leremos o capítulo todo, tem apenas 10 versículos. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, os 10 versículos deste capítulo. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esse texto do apóstolo Paulo fala a respeito de imitação. O apóstolo escreve esta carta aproximadamente lá entre os anos 49 a 51 depois de Cristo. O primeiro livro, a primeira carta do Novo Testamento foi Gálatas, a carta às igrejas da Galácia, bem ali no centro do que hoje nós chamamos Turquia. Nós temos ali bem no centro, naquela época se chamava Galácia do Norte, Galácia do Sul, e ali no meio, entre essas duas repartições, Norte e Sul, ficavam as igrejas na Galácia, então a carta aos Gálatas. A segunda carta a ser escrita, no ano 49 a 51, foi a primeira carta aos Tessalonicenses. Engraçado, né, ou providência divina, é que nenhuma carta foi escrita para Jerusalém, nenhuma carta foi escrita para Jericó, para Nazaré, para Cafarnaum, nenhuma carta, mas escritas para a Ásia Menor e Grécia, a grande maioria, exceto a carta aos Hebreus, que nós não sabemos o autor da carta, mas sabemos quem ditou a carta, que foi o Espírito Santo. Mas nós temos aqui a carta a esta igreja longe. Hoje, no nosso século, a viagem entre Jerusalém até Tessalônica, de carro, usando as estradas que foram construídas hoje, são 2.431 quilômetros. 2.431 quilômetros. Imaginamos naquela época, que não existiam estradas, a não ser as estradas empoeiradas, cheias de pedras, perigos, em que o apóstolo Paulo fez esta viagem e depois, então, ele escreve esta carta. Uma carta que tem como objetivo falar que a vinda do Senhor Jesus
deveria trazer ânimo, consolo, vigilância, santificação dos crentes. Consolar aqueles crentes que estão sendo perseguidos, os enlutados por causa da perseguição, e também fazer com que entendessem que os judaizantes, aqueles judeus que se converteram, mas não muito, ao cristianismo, estavam enchendo a cabeça dos irmãos de Tessalônica a respeito de que Cristo já estava por vir. Jesus já estava assim entre as nuvens. Por quê? Porque na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Na segunda pregação, mais 2.500 pessoas se converteram. Estevão morre, começa uma grande perseguição, e aqueles que se converteram lá em Atos capítulo 2 tiveram que ser espalhados por toda a terra, e então foram para aquela região, evangelizaram aquela região, mas já falavam que Jesus está voltando, porque o evangelho está sendo pregado no mundo todo, conhecido naquela época. Mas então Paulo escreve no capítulo 4, falando que, calma, irmãos, se consolem com essas palavras, mas não é assim. Não está assim, não, ele não veio ainda. Que foi o primeiro problema doutrinário que surgiu naquela época, imaginando que por causa das coisas maravilhosas que os apóstolos estavam fazendo, Jesus já estava voltando. Mas o apóstolo Paulo, ao invés de chegar e falar, vocês estão errados, erraram falando para vocês, ele chega e começa a exaltar o que aquela igreja tem de bom, as qualidades daquela igreja, o que eles faziam logo no início da igreja cristã, aproximadamente 15 anos depois do Senhor Jesus ressuscitar e ser elevado às alturas. Nós vemos que eles fazem um trabalho extraordinário, um trabalho muito firme, um trabalho muito forte de evangelização. Com o passar do tempo, a igreja de Éfeso é que tomou este lugar de ser uma igreja forte, doutrinariamente falando, de expandir missionários, mas a primeira foi Tessalônica. E o apóstolo Paulo mostra para nós aqui coisas importantes. O Espírito Santo fez com que ele escrevesse essa carta com detalhes importantes, e eu separei 5 detalhes muito importantes sobre as qualidades de uma igreja ideal. É o que todos nós perseguimos como pastores, como liderança da igreja, como própria igreja, procuramos sempre chegar numa igreja ideal. Como será a igreja que Deus determina? E não é tão difícil assim. Se nós olharmos, e vamos olhar e analisar esse texto, não é uma coisa tão difícil. Vamos ver então o primeiro detalhe, a primeira parte da qualidade de uma igreja ideal. Uma igreja ideal deve saber que é constituída por pessoas salvas por Cristo. Pastor, isso é básico, mas nem todos que estão na igreja estão salvos. Nem todos se entregaram corpo e alma ao Senhor Jesus. Nós temos falado e falamos hoje pela manhã a respeito disso e falamos das ilusões, mas a primeira coisa que aparece é exatamente isso entre os versículos 1 a 5. 1 a 5. E do versículo 1 nós vemos a Trindade bendita agindo. Veja lá, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Ela foi constituída, ela foi criada em Deus. A base da vida desta comunidade era Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo no poder do Espírito Santo e em plena convicção. Quem dá a convicção de que estamos no caminho certo, de que Jesus realmente morreu por nós, de que a Bíblia é a palavra de Deus, quem põe essa convicção em nós é o Espírito Santo.
A igreja tem que saber que ela foi constituída não por vontade humana, mas por vontade de Cristo. E a Trindade trabalha aqui. A base da existência desta qualidade de saber que foi feita através de Cristo, a base disso é o trabalho da Trindade. Deus nos escolheu, o Espírito Santo nos leva ao arrependimento, o Espírito Santo aplica a obediência, então procuramos a graça em Jesus. Por isso que o chamado é eficaz. Por isso que a igreja é pela graça. Deus elegeu, o Espírito Santo lavou os nossos olhos interiores, nos fez acreditar na nossa condenação eterna, nos fez acreditar em Jesus e nos fez buscar Jesus. É maravilhosa a ação do Espírito Santo. Quem está em Deus, quem está no Senhor Jesus, quem está com o Espírito Santo, quem está com a Trindade como base da sua vida, tem 5 bênçãos aqui. Primeira delas, versículo 1. Graça e paz. Graça salvadora e paz em todas as circunstâncias, inclusive em coronavírus. Tenha a certeza absoluta de que quem nos protege, quem nos ampara, quem nos carrega, quem está nos envolvendo, é a própria Trindade. Tem graça e paz. O segundo elemento importante, a segunda bênção de saber que Cristo nos constituiu, está no versículo 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Somos lembrados na hora das orações dos irmãos. Todos os irmãos se lembram de todos os irmãos. Quem nos faz lembrar do irmão que não está vindo à igreja? Quem nos faz lembrar do irmão que está enfermo? Acontece algo muito maravilhoso nas nossas orações noturnas e que às vezes alguns crentes acham que é o atrapalho. Muito pelo contrário, é a ação do Espírito Santo. Quantos aqui, como eu, começou a fazer a oração noturna, começou a falar daquelas coisas sobre agradecendo o dia e de repente começa a vir outros assuntos na cabeça. Isso não é o diabo nos tirando a atenção, isso é o Espírito Santo nos fazendo a dar atenção a isso que ele nos faz lembrar. Porque sempre, aqui entre nós, sempre as nossas orações são obrigado pelo dia, obrigado pela proteção, obrigado pelos meus filhos, cuida dos meus filhos, cuida dos meus netos, cuida, Senhor, da minha noite de descanso, e acabamos até terminando a oração no dia seguinte. Mas quando estamos falando, Deus começa a colocar outros assuntos, porque Ele sabe que esses assuntos corriqueiros, Ele vai cuidar. Por isso que não é desvio, mas é um desvio dado pelo próprio Senhor. Para de orar pelos seus filhos, eu vou cuidar deles. Ore pelo filho do nosso irmão que está doente, daquele que está com uma doença moral. É Ele que vai comandando as nossas orações. Então essa segunda bênção é que somos lembrados nas orações dos irmãos. A terceira bênção está no versículo 3. Sem cessar, final do versículo 2, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Não lembramos apenas dos momentos tristes que os irmãos estão passando, mas temos que lembrar da operosidade de cada irmão. Dos irmãos que estão mandando mensagens, dos irmãos que estão gravando mensagens, dos irmãos que temos certeza que estão orando por nós, dos irmãos que estão, digamos assim, crescendo na vida espiritual e demonstrando isso. Nós temos crentes novos na igreja e temos dado graças a Deus porque esses novos estão crescendo.
Temos crentes novos que estão amadurecendo aos poucos e devemos, diz o texto, abençoá-los dizendo: estou percebendo, estou reparando que você está crescendo espiritualmente, você está amadurecendo, glória a Deus. É isso que o texto está nos dizendo. É isso que é uma bênção. Tenha atitudes e fazer com que os outros sejam lembrados. Trabalhe para que os outros lembrem da sua vida, não só pelos seus problemas de saúde, problemas emocionais, mas pela operosidade da vossa fé. Fulano de tal tem tantos problemas de saúde, mas é uma delícia sentar do lado dele. Ele transborda a piedade. Mais uma vez eu tenho que lembrar da nossa irmã Maria Magalhães. Todos os problemas que ela tinha, todas as enfermidades, a dificuldade de andar, mas era uma delícia sentar do lado dela, ouvir ela falar, as visitas que eu fazia com ela e com a Lindóia, né? Como ela era muito forte. Operosidade da vossa fé, abnegação do vosso amor, firmeza na vossa esperança. Estou passando um perrengue, pastor, estou passando uma dificuldade, mas estou firme, Jesus me deixa firme. Quarta bênção, somos reconhecidos como eleitos de Deus. Versículo 4. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. A eleição é algo que acontece lá no passado, mas Deus prova que nós somos eleitos dentro da nossa alma no dia que o Espírito Santo nos lava os olhos internos, tira a cegueira e nos faz enxergar a graça de Jesus. Mas a nossa vida, o nosso desenvolvimento deve fazer com que os outros percebam que somos eleitos. A seriedade com que tratamos a palavra de Deus como palavra de Deus, o momento do culto público como um momento de culto público que tem que ser equilibrado. Já falei aqui algumas vezes, cada um de nós tem um gosto diferente para músicas. Cada um gosta de um estilo diferente, mas isso fazemos no nosso culto particular. No culto público, onde o corpo de Cristo está presente, o que deve acontecer é o equilíbrio. E isso a nossa igreja local tem de bom, sabe equilibrar, sabe manter o equilíbrio de respeito, uma música um pouco mais agitada, uma música um pouco mais lenta, sabe fazer esse equilíbrio. E está aqui demonstrando a vossa eleição. A quinta bênção de quando nós sabemos que somos constituídos pelo amor de Deus está no versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente por palavras. Vocês só não ouviram o evangelho. Não ficaram ouvindo, que bom, isso é muito bom. Mas teve, diz o texto, versículo 5, sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. O poder não é que Deus me deu um poder para fazer coisas sobrenaturais. É que Ele, o Espírito Santo, de uma forma sobrenatural, com o seu poder divino, me fez ter plena convicção do amor de Jesus na nossa vida. E temos, diz ainda o versículo 5, continuando, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós. Houve frutos. Esses frutos aconteceram, e não aconteceram porque eu prego bem, aconteceram porque o Espírito Santo é quem age. Aconteceram porque quem prega, quem canta, sendo fiel às Escrituras, está lançando a santa semente, mas o vento que vai colocar no terreno certo é o Espírito Santo. Um prega, um planta, outro rega e outro colhe, disse o apóstolo Paulo. Queridos, a primeira das qualidades é sempre saber, jamais esquecer, saber que fomos constituídos pela Trindade bendita. Segundo momento, segunda qualidade, está no versículo de número 6. Com efeito,
vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando foi visitar Tessalônica e fundar a igreja, ele estava passando por tribulação, ele estava passando por dificuldades, e isso está registrado lá em Atos capítulo 17, versículo de número 5. Ele funda a igreja em Éfeso, o carcereiro, em Filipos, o carcereiro de Filipos, tem a conversão e também a Lídia tem a sua conversão, mas depois então ele é perseguido. Ele passa por dificuldades, por tribulações na sua vida, mas foi no meio dessas tribulações que a igreja de Tessalônica aflorou. O Espírito Santo usou. E diz o texto a respeito de submissão. A segunda qualidade de uma igreja plena, de uma igreja ideal, é ser submissa ao Senhor. Aparece aqui a expressão, vos tornastes imitadores nossos. Não que vocês devem imitar o pastor, mas o apóstolo Paulo tem uma convicção de que a igreja está imitando Paulo, porque Paulo imita o Senhor Jesus, e ao mesmo tempo, na construção da frase, dê uma olhada ali. E com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Quando ele fala de imitadores nossos, no versículo 6, ele vem falar de tribulação. Ou seja, vocês, no momento das tribulações que vocês passam, vocês estão imitando a nós. Permanecem firmes. Estava preso. E o que ele fez na prisão? Cantava. Ele louvava no meio daquela tribulação. Deus mandou um terremoto, caíram as cadeias, entrou o carcereiro desesperado, foi se matar. E o que aconteceu? Paulo falou, não, estão todos aqui. Então, o que ele fala da imitação de Paulo é que ele percebe, ele sabe que os irmãos em Tessalônica, quando passam por tribulações, fazem a mesma coisa que Paulo, louvam. Continuam confiando no Senhor. São imitadores. Embora os irmãos de Tessalônica fossem gentios, eles não eram judeus, eles eram gregos. Embora eles fossem gentios, eles não tinham nenhum conhecimento prévio de Jesus. Eles não tiveram o Velho Testamento. A diferença entre gentio e judeu, dentro das Escrituras, nas cartas de Paulo, está no fato de que os judeus que se converteram, eles tiveram um preparo prévio, eles tiveram o Antigo Testamento, eles tiveram Abraão, Isaac, Jacó, eles tiveram o próprio Cristo, a legislação, o culto, eles tiveram um preparo prévio. E os gentios, eles não são diferentes só porque falavam línguas diferentes. Eles falavam grego, mas porque eles não tiveram um preparo prévio. Mas diz o texto que mesmo não tendo o Antigo Testamento, a preparação do Antigo Testamento, eles imitavam ao Senhor. Eles imitavam ao Senhor. Padrão dos fiéis. Mesmo não tendo um preparo prévio, eles cresceram na imitação de Deus. Eles correram atrás do tempo perdido. Aqui na nossa igreja, nós tivemos algo maravilhoso quando do nosso irmão que já está com Cristo, nosso irmão Mário, esposo da Lupércia, fez a sua pública profissão de fé, foi batizado. Depois, numa conversa, ele disse assim para mim, pastor, eu quero recuperar o tempo perdido. Não vou faltar dos trabalhos porque eu quero recuperar o tempo perdido. Estou saudoso desta mensagem, é Maria Magalhães, é Lindóia, é o Mário, esposo da Lupércia. Mas que palavra! Eu quero recuperar o tempo perdido. É exatamente o que os irmãos de Tessalônica, gentios, não preparados com o Antigo Testamento, mas eles correram atrás do prejuízo. Imitadores daquilo que é bom. Terceira qualidade está ainda no versículo de número 6, quando ele fala sobre posto que em meio a muita tribulação. A cidade de Tessalônica, naquela época, era uma cidade com 70 mil habitantes, uma grande cidade.
Ela era o início, digamos assim, da Grécia. Ficava a Macedônia ali em cima, aqui a Turquia, aqui o que hoje se chama Istambul. Na época tinha outro nome, passou a se chamar Constantinopla, e aqui no meio o Mar Egeu, aqui a Grécia. Então Paulo veio por aqui, passou em Filipos e começando a Grécia, que é o mapa, aparece o número 8, começando aqui está Tessalônica, uma cidade grande, uma cidade de fronteira, mas grande, uma fronteira por terra de quem vinha do Oriente para o Ocidente. E lá 70 mil pessoas, e eles passaram por tribulações, eles passaram por problemas, mas mantiveram a fé, mantiveram a esperança. Uma igreja que sabia sofrer pelo que era bom, sofrer por causa do amor de Cristo, sofrer por causa da verdade que é Jesus. A quarta qualidade de uma igreja ideal está nos versículos 7 e 8. Saber que devemos dar testemunho da nossa mudança de vida. E esse testemunho evangeliza. 7 e a 9. De sorte ou de maneira que vos tornastes modelo, padrão, para todos os crentes da Macedônia, parte norte entre a Turquia e a Grécia, ou Ásia Menor, hoje Turquia e a Grécia, vos tornastes modelos para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. A parte de baixo, abaixo de Tessalônica ficava a região da Acaia. Vocês se tornaram padrão para todos eles. Todos eles estão vendo o crescimento da vossa fé. E continua o versículo de número 8. Porque de vós repercutiu, ecoou a palavra do Senhor. A palavra do Senhor atingiu seus corações e saiu pela boca, proclamando. Não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Ou seja, Paulo continuando a sua viagem missionária. Você é aquele que pregou lá em Tessalônica? Eu estou sabendo o que aconteceu com eles. Esta igreja que você frequenta é a igreja do fulano de tal. Eu conheço a vida dele, então é uma igreja séria. Não é assim que acontece na nossa rua? Não é assim que acontece na nossa cidade? Existe aquele apelido igreja presbiteriana, igreja dos ricos, né? E isso não é verdade. O que acontece é que os irmãos com consciência economizam, e economizando têm um padrão de vida melhor. Mas como nós somos diferenciados aí na rua? Não, aquela igreja é diferente. Eles são sérios no que acreditam, eles são sérios no procedimento, eles são sérios naquilo que fazem, são agradáveis, dá para conversar com eles, eles sabem falar sobre religião. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo, que não só ao redor da igreja ali na Macedônia e Acaia, ou a região mais próxima, mas por todos os lugares é divulgado. Você é de Tessalônica? Muito bem, foi você que passou por Tessalônica? É isso que está acontecendo. Que falem de nós, que falem da nossa fé, que falem da nossa mudança de vida. Eu conheci fulano antes e depois. Que a nossa vida transmita tudo aquilo e confirme tudo aquilo que a nossa boca fala. Existe um ditado popular que é falso, que a vida fala mais alto do que a voz. É falso. Com relação a cristão, é falso. Porque o texto nos diz que temos que, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então o ditado popular cristão deveria ser que a vida comprova o que nós falamos. Eu tive uma tristeza muito grande numa cidade quando eu fui numa rádio para fazer contratar um programa de rádio, spots, né, algumas mensagens curtas,
e o dono da rádio disse assim: ainda bem que veio você e não aquela víbora do fulano de tal. Não aquela víbora do fulano de tal. Vocês vão pagar 30 segundos e eu vou dar mais 20 segundos por minha conta. Porque se aquela víbora tivesse vindo aqui, já pensou? Meu vice-presidente do conselho naquela época ser chamado de víbora na cidade. Muito triste. Em compensação, na mesma cidade, um presbítero muito piedoso, um dia eu estava abastecendo o meu carro no posto e ele passou de bicicleta, né, e falou: pastor, deu com a mão, daí o frentista falou: aí, presbítero, esse eu posso falar o nome, presbítero Geraldo. Daí eu falei: o que quer dizer presbítero? Não sei, mas deve ser alguma coisa boa, porque todo mundo chama ele de presbítero Geraldo. No mesmo lugar, dois procedimentos diferentes. No mesmo lugar, dois procedimentos. A bênção de saber que agora a nossa vida comprova a nossa boca. Mas temos que falar. Como ouvirão se não há quem pregue? Até mesmo o grupo nosso maravilhoso, Mãos que Exaltam, estão pregando. Estão fazendo entender. Mas aqui está falando de uma mudança tão radical que as pessoas não ficam com medo dos crentes de Tessalônica. Eles sentem assim um orgulho dos outros, dos crentes. Eles sentem assim uma simpatia pelo evangelho por causa da mudança de vida. Fica mais fácil. Eles mudaram. Queridos, a quinta parte, a quinta qualidade de uma igreja ideal está no versículo de número 10. E para aguardardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aguardar a vinda de Jesus. Eu conheço crentes que morrem de medo do fim do mundo. Morrem de medo de Deus abrir o livro e começar a falar fulano de tal. E toda a humanidade ressurreta, olhando, e ele lá, fulano de tal, depois de convertido você fez isso. E aí o diabo chega e fala: então é por isso que o senhor tem que tirar ele da graça. E daí Jesus: não faça isso, eu morri por ele, não faça isso. Como se no dia do juízo final acontecesse o último julgamento e que pudesse jogar por terra tudo que Jesus fez na cruz. O julgamento já aconteceu. O julgamento já aconteceu e Jesus disse isso para Nicodemos em João capítulo 3, a partir do versículo 17. O 16 sabemos de cor, mas a partir do 17 fala: e o julgamento é este, que Jesus veio e os seus o negaram. Aquele que crê não é julgado, aquele que não crê já está julgado. Então o dia da volta de Jesus não será o dia de julgamento, mas o dia da sentença final. Por isso não precisamos ter medo do fim do mundo, a não ser que não tenha ainda se convertido. A não ser que não tenha ainda colocado a sua alma aos pés de Cristo. A não ser que esteja brincando de crente. A não ser que esteja brincando de cristão. A não ser que não tenha tido uma nova vida. Existe um grande filósofo cristão suíço, Francis Schaeffer. Ele tem um livro antigo chamado A Verdadeira Espiritualidade. Poucas pessoas, quando compram um livro, vão ler a introdução, né? Já vai direto no índice, já vai no primeiro capítulo e acaba não lendo a introdução. Lá na introdução, no segundo parágrafo, na edição que eu tenho, diz assim: ninguém pode viver uma vida cristã se não nascer de novo. Assim como uma criança não consegue andar e falar estando dentro do ventre da mãe, ela precisa nascer para aprender a andar e falar, assim também é com o cristão.
Se não nasceu de novo, é bom ter medo do fim do mundo. É bom mesmo. Mas buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mas estes irmãos aguardavam a vinda do Senhor Jesus com ansiedade. Ao mesmo tempo que a heresia de que Jesus já estava aqui, estava atormentando alguns, o fato de Jesus vir estava consolando outros. Os fracos na fé estavam com medo. Mas os fortes na fé, que bom que ele já está aqui, que bom que ele já voltou. E neste caso dos Tessalonicenses, nós vamos vê-lo face a face, que é o que vai acontecer conosco. Nós o veremos face a face. Queridos, o texto nos mostra a igreja ideal. Não é difícil ter uma igreja assim. Não é difícil, não é impossível ter uma igreja assim. A primeira qualidade é saber que esta igreja é constituída por pessoas que nasceram de novo, foram salvas pelo Senhor Jesus. Que a Trindade completa trabalhou na sua salvação, o Pai elegendo, o Espírito Santo nos levando ao arrependimento e à obediência de Cristo e à recepção do sangue do Senhor Jesus em nossas vidas. Saber que ela deve ser submissa a Deus ao ponto de ser imitadora. Imitar o Senhor Deus, recuperar o tempo que perdeu, correr atrás do prejuízo. Eu não nasci nesta igreja, então ter aquela ânsia de querer aprender o quanto antes, nunca ficar satisfeito com aquilo que nós podemos dar aos irmãos domingos de manhã e domingos à noite. Existem outros trabalhos, reunião de oração às terças-feiras, estudo bíblico às quintas-feiras, estudo dos grupos familiares às quartas e às sextas-feiras, trabalho da UPA, trabalho da mocidade. Não ficarmos satisfeitos apenas com um ou dois trabalhos. Não podemos eleger um ou outro. Nós temos todos esses trabalhos para recuperar o tempo perdido. A terceira qualidade, saber sofrer por amor a Deus, e que vale a pena. A quarta qualidade, saber que devemos dar testemunho de nossa mudança, e a nossa mudança com as nossas novas palavras vão produzir evangelização. E em último lugar, em quinto lugar, saber aguardar a vinda do Senhor. Ele volta. Repito, como já falei em outras vezes, ele pode voltar antes do eco da minha palavra parar ou demorar milhões de anos, mas ele volta. Que todos nós possamos, com alegria no coração, que todos nós possamos, com aquele fervor racional, todos nós possamos ter uma vida nova. Mas não faça assim. Concordo com o seu sermão, pastor. Então faça isso, faça aquilo outro. Não, tem que começar em cada um de nós. Por isso que o cântico espiritual diz assim: a começar em mim, quebra corações. O cântico fala que eu tenho que ser o primeiro. Eu tenho que dar o meu primeiro passo, não pedir que o outro dê o primeiro passo, ou que o outro faça aquilo que Deus quer que eu faça. Deus distribuiu dons e talentos, como Ele quis. Então eu não posso dizer que Ele faça o dom que eu tenho, que Ele cumpra. Não, se Deus deu um dom para mim, eu vou ter que desenvolver esse dom para a glória dele e o benefício da igreja. E Deus deu talentos naturais a todas as pessoas e dons espirituais a todos os convertidos. São coisas diferentes, mas os convertidos recebem os dons espirituais. Às vezes o dom de pastorear não é do reverendo, mas de um irmão da igreja. E o que é pastorear, por exemplo?
é se interessar muito pelos visitantes, é se interessar muito pelos novos da fé, é ter um interesse muito grande e um interesse divino pelo bem-estar das pessoas, toda hora está mandando mensagens de ânimo, de alegria, enquanto para o reverendo isto é um dever, para muitos irmãos isso flui. Às vezes o presbítero não tem o dom de evangelista, mas um outro irmão tem o dom de evangelista. Às vezes o pregador não tem o dom de evangelista, mas outros têm o dom de evangelista. Por exemplo, se nós dermos este mesmo texto, ou melhor, vamos pegar o Salmo 23. Se nós dermos o Salmo 23 para o reverendo Augustus Nicodemos pregar, ele vai nos colocar naqueles pastos verdejantes, ele vai falar de tal maneira que nós vamos sentir a água, o molhar da água, das águas tranquilas. Ele vai nos transportar para aquela época, porque o dom dele é um dom de mestre. Ele vai fazer com que nós vamos nos sentir junto com Davi. Nós vamos ver os lobos e a vara e o cajado nos consolando, e vai ver a mesa. Nós vamos ver assim, colocando o mesmo texto nos lábios do reverendo Hernandes, que tem o dom de evangelista. Ele vai pregar maravilhosamente bem, como o Augustus vai pregar, mas a ênfase dele é mudança de vida. É a mudança de vida, ele vai voltar às suas palavras mais no sentido de evangelização, de compromisso. O Augustus faz isso sim, mas a ênfase na hora da aplicação é maior, porque são dons diferentes. Nós, pastores, temos que tentar aliar, enliavar, temos que juntar todos os dons na hora da pregação, mas cada um tem a sua especialidade. Querido, Deus deu um dom para você. Use para a glória dele e para o crescimento da igreja. E sempre vamos pensar assim: a começar em mim, quebra corações. Vamos entoar esse belo cântico, começando o encerramento do culto desta noite.